possível alcançar a glória de Deus. Pecado é isso. Nós erramos o caminho, erramos o alvo, falhamos em cumprir sua lei, em obedecê-lo, em andar debaixo do seu elevado padrão. E quais as consequências do pecado? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, haverá punição severa para o pecador. Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. A Bíblia diz em Êxodo 34 que ele não tem o inocente, o culpado por inocente. Que do céu manifesta sua ira contra a impiedade dos homens. E esse é o nosso problema, é o pecado. Ele nos afastou de Deus. E por que o pecado é tão grave? Por causa da sua santidade. Deus não é como nós, Salmo 50. Deus é santo. Santidade fala de duas coisas. Primeiro, da impecabilidade de Deus. Não há mancha em Deus, não há erro em Deus. Deus é puro, intensamente puro, livre de mancha, mácula, iniquidade ou pecado. Deus não pode pecar, Ele é puro. Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, não pode, Ele tem aversão ao impuro, aversão ao mal. E segundo, santidade fala da sua perfeição moral. Não há erro em Deus, equívoco em Deus, falha em Deus. Ele é perfeito em tudo que é e tudo que faz, e é intensamente puro. E uma terceira coisa, a santidade, ele é distinto na categoria dele. Só existe Ele. Portanto, o pecado é grave, que o pecado é uma ofensa a esse Deus puro, impecável, justo, perfeito. Quantos pecados bastaram para Ele banir Adão e Eva do Éden? 5, 10, 15, 1000? Porque Ele não pode contemplar o mal. Por isso que o pecado é um horror. Porque Deus é imensamente puro, impecável. E por que o pecado é um horror? Por causa do segundo atributo, da sua justiça. O que é a justiça de Deus? É retribuir cada um segundo o que é digno. A justiça de Deus não pode ficar neutra quanto ao pecado. É uma justiça retributiva. Ele tem que retribuir o pecado como? Punindo ele. Fala da excelência moral de Deus. Ele é justo, Ele não pode fazer vista grossa ao pecado, não pode ser neutro ao pecado, parcial ao pecado. Ele tem que punir o pecado. A justiça dele demanda que Ele puna o pecado. Ela não é neutra. Ela não é como a nossa Suprema Corte. Ela é digna da mais alta honra. Por isso Ele tem que punir. E quem Ele vai punir? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos. Todos inclui quem? Eu. Você. Todos os homens. Esse dia está chegando, de Deus requerer contas, de cada pecado praticado pelo corpo. Seremos julgados por ações, palavras, pensamentos e omissões. O que você fez, o que você falou, o que você pensou e o que você deixou de fazer. O julgamento vai passar por essas 4 fases. Você já parou para pensar? Existe um livro
Malaquias 3 diz que chama livro memorial. Ele vai ser aberto no dia do juízo. É o livro dos registros de Deus. Toda a nossa vida vai estar registrada. Nossos atos, palavras, pensamentos, omissões. Esses livros vão se abrir e vão ser escancarados diante do tribunal. As nossas obras ocultas serão todas reveladas. Ninguém vai poder esconder nada do justo juiz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Nada está oculto a Deus. E estes livros dos registros serão todos abertos e folheados naquele dia. Se nós não chegarmos naquele tribunal com o nosso advogado de defesa, seremos condenados. Que adianta ganhar o mundo inteiro, andar em Rolls Royce, Cadillacs, BMWs conversíveis, Lamborghinis, Porsches, ser os playboys, ganhar o mundo inteiro como David Beckham, como esse, e a sua alma está falida, pútrida, podre, carcomida, caiada. O que adianta? Você não deveria se preocupar com ela? Paulo em 2 Coríntios 13:5 diz assim: examine-se para saber se você está na fé. O que esse texto quer dizer? Faça uma avaliação para saber se você é salvo. Faz um exame, é uma ordem, e é uma ordem para a igreja. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Examine a sua conversão, avalia ela. Avalie a sua salvação.